Amém. Boa noite para os irmãos. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu tenho plena convicção que o diabo tenta frustrar os planos do Senhor, mas aquilo que é de Deus sempre prevalece. É por isso que nós estamos aqui, amém? Vamos desfrutar hoje da última ministração, então, do seminário Curando as Feridas. Creio que hoje o Senhor vai fechá-las, vai nos trazer a redenção e vamos receber dele como isso, falando hoje em relação a arrependimento e oração. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Arrependimento é o ponto-chave, é o divisor de águas entre condenação e salvação. As Sagradas Escrituras nos deixam bem claro isso. Através do arrependimento, nós nos livramos da condenação e alcançamos a salvação. E o que o Senhor nos traz como realidade em relação ao arrependimento é uma mudança de direção, uma mudança de atitude, onde a gente vê tantas e tantas falas, exortações, tanto dos profetas, como João Batista, como os apóstolos, como o próprio Jesus, onde eles sempre nos falavam em relação a nós arrependermos. O arrependimento e o arrependei-vos, na qual o Senhor nos traz através das Sagradas Escrituras, é simplesmente uma direção, um convite para que a gente tome uma posição de mudança de direção. A parábola do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 28 em diante, é uma parábola que foi manifesta naquele momento em relação aos sacerdotes, aos anciões, em relação aos líderes religiosos, as pessoas que tinham encargo naquele momento e que estavam esquecendo de uma questão básica. E Jesus não podia de maneira nenhuma deixar passar essa situação sem trazer a clareza, sem mostrar a sua verdade. E assim Ele tem feito comigo e com você. Ele não vai deixar passar nada, porque a própria palavra diz que Ele jamais faz algo sem avisar os seus. Ele sempre veio e continua vindo através da sua palavra para nos mostrar o caminho que nós devemos andar. E se o nosso andar não está no caminho que deve ser andado, que nós venhamos a mudar essa direção. Aqui fala da parábola dos dois filhos, e a partir do versículo 28 do capítulo 21 do Evangelho de Mateus diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram.
Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes neles. Amém? Essa parábola é uma parábola que com certeza o Senhor nos permite hoje, através do seu Espírito, nos avaliarmos a nós mesmos. Porque uma das coisas que acontecia aqui, e é muito interessante porque no versículo 31, na parte B, Jesus declarou para esses sacerdotes, esses anciões, esses líderes religiosos, que meretrizes e publicanos iam preceder eles no reino de Deus. Ou seja, eles estavam mais longe do reino de Deus do que os ladrões e as prostitutas. Porque a questão do primeiro filho, e uma das coisas básicas que Jesus certa vez chamou a estes homens de hipócritas, e isso é uma das coisas que a gente tem que se avaliar realmente. Porque o que é uma hipocrisia? Hipocrisia é você ter uma confissão de fé sem arrependimento. O que quer dizer isso? O que é confissão de fé sem arrependimento? O que é uma pessoa hipócrita? É claro, e aqui fica bem claro nessa parábola que Jesus exortava esses homens porque eles falavam de Deus, eles pareciam externamente ser de Deus, fisicamente, até pelas roupas, mas na verdade eles estavam longe de Deus, porque eles não tinham arrependimento, ou seja, aquilo que eles falavam não coincidia com aquilo que eles manifestavam, ou seja, com aquilo que eles viviam. Por quê? Porque aquele primeiro filho, lembra que ele disse que ia, mas não foi. O que é um crente hoje que diz que vai, mas depois acaba não indo? É uma pessoa que abre o coração, diz que entrega para Jesus, é uma pessoa que prega, canta, ora, mas na hora da expressão, ele é uma vergonha para Jesus. E isso a gente vê muito em algumas áreas das nossas vidas, através da expressão dos outros. Um dos sintomas de uma pessoa hipócrita, de uma pessoa que está nessa linha desses sacerdotes, desses anciões, desses líderes religiosos, é porque ela tem uma facilidade de ver o erro nos outros. E isso entra sempre muito disfarçado nas nossas vidas. Mas sempre uma pessoa que se afasta, por exemplo, do propósito do Senhor, da comunhão com o Senhor, ele sempre tem um porquê. É porque fizeram algo ou porque alguém faz algo. E ele acha, muitas vezes, e é por isso que ele não vai conseguir ficar quieto, ele vai ter que falar para outros, porque ele tem que dizer para os outros que ele é melhor que os outros. Ele não consegue conviver com o pecado dos outros, mas com o dele ele convive, porque o dele está disfarçado. Isso se sucedeu com a mulher adúltera, quando aqueles homens chegaram para apedrejá-la. E é por isso que o Senhor diz que as prostitutas precedem. E isso é um problema muito sério, que todos nós temos que receber essa palavra com o coração aberto. Nós não podemos pensar, porque você vai ter justificativa para você achar que é melhor que os outros. Só que esses homens também achavam que era melhor que os outros. Por quê? Porque uma pessoa que ela pensa que é melhor que os outros, ela sempre está mascarando o seu verdadeiro erro. Ela não lida com aquilo, porque ele tem uma aparência boa. Então ele aparenta, mas na hora de viver não vive. Isso é que nem o filho que não faz a vontade do pai.
Porque ele diz que vai, mas não vai. A pior coisa que tem é a pessoa dizer que é de Jesus, mas não viver como uma pessoa que é de Jesus. Isso é não fazer a vontade de Deus. E lembre-se que o ponto crucial entre a condenação e a salvação é o arrependimento. Como eu vou me arrepender se eu não tenho realidade que eu estou errado? E Jesus, mais uma vez, estava dando oportunidade para que eles viessem a ver. Quantas vezes a gente vê, as pessoas sabem, todos nós que conhecemos o Senhor sabemos, porque nós dissemos para o Senhor, entregamos nossa vida para o Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu escolhi por Ti, então quer dizer que eu quero perdoar. E através do Teu Espírito eu vou perdoar, só que chega na hora de perdoar, não perdoa. Aí diz que ia, mas não foi. Ah, não, é a língua, não posso julgar, não posso falar. Mas se botar num patamar, num trono de que é melhor que os outros, isso pode. Isso é hipocrisia. E esse demônio no hipócrita, ele sempre é covarde. Por quê? Porque ele se esconde através da verdade. Porque a covardia é quando ela não lida com a verdade. E a verdade não é minha, nem dos irmãos, é a verdade do Senhor. E eu tenho que ser corajoso para lidar com a verdade. Porque senão me torno um fariseu, é mais fácil me esconder. É mais fácil esconder o meu erro, elevando o erro do outro. É mais fácil eu dizer que eu errei porque o outro errou. É mais fácil eu ter justificativas. Mas você diz que ia, o que aconteceu que não foi mais? Ah, é por causa disso, daquele. Não, eu não quero saber disso, daquilo. Se você não foi, é porque você não está na vontade do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Porque se você entregou a vida para o Senhor, e o Senhor, através das suas sagradas escrituras, dá tudo o que você deve ou não fazer, e você não faz, você não tem arrependimento. Isso quer dizer que você está sendo hipócrita. Isso quer dizer que as prostitutas, os ladrões vão procederem, vão chegar antes, estão muito mais perto. Por quê? Porque a mulher adulta se arrependeu. Zaqueu, o cobrador de impostos, que era visto como um ladrão, se arrependeu. E tantos que os outros ficaram dizendo: olha lá, está na casa do pecador. Pois o Senhor veio para esses. É por isso que a gente não pode, de maneira nenhuma, usar erro de outros para tapar os nossos. Ou para dizer que nós somos melhores. Eu não cometo isso. Eu não posso estar lá com essas pessoas porque eles fazem isso. Você não pode estar lá porque você não se garante. Porque você não crê no Senhor. É por isso. E você, no fundo, acha que você é melhor. É isso que faz as pessoas fugirem da comunhão. Você não consegue lidar com o erro dos outros. Mas como que você não consegue lidar? Jesus veio fazer o quê? O que ele suportou aqui na terra? O que ele deixou como ensinamento? Então daqui a pouco tem que se enclausurar num lugar e você não vai conviver com mais ninguém. E aí você finge que obedece. Porque se não tiver as circunstâncias, se não tiver o dia a dia, se não tiverem os erros, não tiverem os concertos, não tiverem todo o processo de edificação, não tem vida. Tem engano de achar que eu sou uma coisa que eu não sou. E eu vejo isso claramente, já vi muito, inclusive na minha vida, eu vejo muito exposto isso. As pessoas se justificando por causa dos outros. E sempre quando você se justifica como se você é o certo e o outro errado, você pode cair num erro desse. Não, eu estou fazendo certo. Você tem que orar e buscar muito do Senhor para ver se não cai num engano desse. Porque esse primeiro filho, ele estava com esse processo de hipocrisia. Ele disse que ia, mas depois não quis ir. Isso é uma pessoa que vive um pé na igreja e um pé no mundo. Um dia louva, outro dia sapateia. Um dia ouve a palavra do Senhor, prega, fala do Senhor, outro dia fala das coisas, fala contra as coisas do Senhor, quando julga, quando murmura, quando critica.
quando impõe muitas vezes a vontade. Isso é um filho que diz que vai e acaba não indo. E é muito interessante porque a palavra é bem clara, né? Diz aqui no versículo 32 também: porque João veio a vós, outros, no caminho de justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes neles. E é por isso que aqui é o que mostra verdadeiramente se nós somos salvos ou não. Por quê? Porque para você, o que a palavra é clara e nos ensina? Quando aquele carcereiro veio perguntar para eles: o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Vai ser salvo tu e toda a tua casa. Ah, mas eu creio. Quando você fala eu creio, muitas vezes a gente fala pelo que a gente tem na nossa mente como ideia do que é crer. Mas o fruto através da minha vida e da vida de cada um dos irmãos é o que vai mostrar se você crê ou não. Não é simplesmente, eu aceito, eu creio. É assim, é facinho. Assim, eu vou, e na hora depois não foi. É o que mais acontece. Quantos já disseram que ir e não foram mais? Eu creio que nós que estamos aqui, nós estamos mais para o segundo, aquele que disse que não ia e veio. Porque se nós estamos aqui, denota que nós escolhemos verdadeiramente buscar arrependimento e estarmos aqui. Porque muitos que disseram que iam não foram. Não, claro, isso, congregação, eu falo como igreja como um todo, mas quantos que chegam na igreja, não, isso aqui é tudo que eu procurava, que palavra, é isso que eu quero, vamos juntos, daqui a pouco nunca mais vi. Aí você vai ver, claro que tem uma justificativa, e essa justificativa sempre é os outros. Isso eu vejo desde a época que eu me converti, inclusive na minha vida, é muito mais fácil isso. E ainda mais, um fruto mais que manifesta como é do diabo, é que você não consegue ficar quieto e você tem que passar isso para outros, para mostrar o erro dos outros. Uma pessoa que fala de erro dos outros para outros, ela não tem como ser de Jesus, aquela direção, porque não bate com a palavra. Jesus jamais pegaria um telefone para falar mal de outro. Jamais ia. Eu creio que se Jesus estivesse hoje aqui, ele ia usar o computador também. Mas não ia usar o computador como muitos usam. Que dizem que vão, ou seja, que são crentes. Mas na hora acabam não indo. Porque em vez de edificar, eles destroem. Em vez de edificar, eles trabalham se justificando. A palavra de Deus diz que Deus é que justifica o seu ungido. Se eu me justifico, se eu acho um erro em alguém para justificar uma atitude minha, eu não estou na direção do Espírito de Deus, porque não bate com o que a palavra diz. E se eu não me arrepender, isso vai trazer uma consequência, mais hoje, mais amanhã. E essa consequência vai ser o resultado do se afastar do Senhor, porque daí passa aqueles erradinhos, sabe? A prostituta, o ladrão, pois vão preceder, vão chegar antes, vão chegar mais perto. E o carinha, irmão, mas eu sou de Jesus, eu estou aqui, bonitão, bem bonitinho. Mas eles acabam ficando para fora, porque vem nessa linha da confissão de fé sem arrependimento. E isso, se você for ver, eu buscar na minha vida, os irmãos na vida dos irmãos, em alguma área isso sucede. E é isso que acontece. Por que Deus tem que fazer um seminário curando as feridas? Porque tem ferida aberta. Por quê? Porque nós não demos liberdade para o Espírito abrir. Ou seja, nós não quisemos, nós estamos que nem esse primeiro, diz que vai, mas não vai. Aí não tem arrependimento, é óbvio, aí não tem como.
Deus curar. Então Deus proporciona um seminário desse para quê? Para falar comigo, com você, para que a gente... É verdade. Esse sou eu. Eu tenho feito isso. Eu me justifico. Eu tenho desculpa para mim não fazer o que eu fui chamado para fazer. E isso é uma das coisas que acontece. Muitas pessoas vêm para a igreja achando que estão no céu. Aqui é tudo os anjos. Irmãos, aqui todos nós somos chamados para ser vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. Ainda nós não estamos manifestando essa maior vitória. Mas todos estamos buscando. Então você vai chegar, você vai conviver, você vai ver erros. Ou não? A pessoa que não consegue conviver com erros, com deficiências, com adversidades, não tem como chegar. E ela vai ter uma aparência de que vai chegar. Porque ela se alimenta, que ela é certa, ela se alimenta sempre olhando o erro dos outros, ela se alimenta sempre se escondendo, ela se alimenta com aquele demônio da covardia de não lidar com a situação. E para que eu seja curado, eu tenho que tomar posição de coragem, de enfrentar as dificuldades, inclusive os meus próprios erros. Para você lidar com uma deficiência que você tem que ser corajoso, porque você vai ter que assumir o que tem. E Deus chamou quem? Os corajosos, eu e você. Então quer dizer que nós estamos aqui porque nós decidimos que nós vamos lidar com as nossas deficiências. Você saiu de casa para isso? Você vai tomar uma posição para lidar com isso e se livrar disso? E aquilo que incomodava você não vai incomodar mais, aquilo que impedia você de andar não vai mais, e você vai parar de parecer algo que não é. Porque, irmãos, a congregação é uma glória do Senhor, irmãos. A hora que nós entender isso, não vai ter briguinha, não vai ter divisão, não vai ter fuxico, não vai ter coisa nenhuma dessas coisas nojentas que ainda tem. Imagina o teu lar sem divisão, sem cochicho, sem briga, sem nada. Não é uma benção? E Deus quer isso para você ou não? E o que acontece? Um reflete o outro. É sempre isso. Não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquele outro. O irmão me olhou de revesgueio. Eu não gostei daquele irmão, me olhou. Pastor me tirou o microfone, agora estou cantando sem. Ué, se eu tirar, canta sem. Não, eu não posso, a minha voz tem que aparecer bem alta. E aquele gurizinho lá do som fica baixando o volume. Esse aqui não tem isso? Mas tem, irmãos. Por quê? Porque a gente vem para cá, não quer mudar, não quer ter arrependimento, ainda quer se exaltar com as coisas de Deus. Deus não chamou ninguém aqui para se exaltar. Deus chamou eu e você aqui para nós exaltar o Senhor. Porque se eu quero exaltar o Senhor, eu nunca vou brigar com ninguém. Se alguém me tomar o microfone, estou usando esse exemplo, sei que não acontece isso, mas só para exemplo. Por quê? Porque senão eu sempre vou trabalhar em prol do que eu quero. E nós saímos do mundo desse sistema para vir para a igreja para trabalhar em prol do que Jesus quer. E Jesus quer que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu quero e o meu amigo quer, eu também tanto faço. Se está ele ou eu. Mas não, o que acontece? Me dá para cá. Não, toma aí. Não, assim eu não canto mais. Não gostei. Gente, é uma coisa assim que... Daí você diz que vai e na hora não vai. Por quê? Porque no fim foi com interesse. Foi querendo se saciar. Melhor coisa, não tem coisa melhor do que nós estar congregando, desfrutando com os irmãos, falando do Senhor. É uma glória ou não é? Agora vamos sair do sistema do mundo e querer trazer esse sistema para cá. E o pior ainda é que quando entra nessa linha aqui, desses sacerdotes, aqui, desses anciões, desses religiosos, te parecendo espiritual. Uma pessoa que parece espiritual, ela sempre vai falar dos outros, e sempre vai ver erros. Tem um conselho bom para quem tem esse problema, porque eu já recebi esse conselho. Pegue agora, vá lá no seu quarto, se não tem no quarto, vá no banheiro e olhe no espelho. E aí peça para o Senhor mostrar a realidade, porque de repente pode chegar e dizer, carinha legal.
Puxa vida, tu sabe quem tu escolhe, Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que quanto mais nós olhamos para ela, mais a gente se vê ela no nosso espelho. É esse espelho que a gente tem que olhar. É por isso que você vai no quarto, vai no banheiro, leva a Bíblia. Porque lá Deus vai mostrar verdadeiramente quem a gente é e onde é que a gente vai aprender a se deparar com circunstâncias onde a gente acha que está bem e daqui a pouco diz, eu acho que não é bem assim. Porque a gente olha essas passagens e imagina elas com a nossa mente natural. Aí você está imaginando um sacerdote todo metido. Gente, tinha um monte ali que tinha aparência de humilde. Por quê? Porque na verdade é isso que acontece comigo e com você. A gente sempre se justifica. A gente sempre acha o problema no outro. A gente nunca quer lidar com as circunstâncias. A gente sempre trabalha para que as coisas fiquem como a gente quer. E congregação, vida de igreja, família, não é lugar para isso. Relacionamento você trabalha em prol do outro. Porque se não for assim, você não vai aguentar, que é o que a gente vê aí no mundo. Por que o sistema de relacionamento do mundo está falido, que todo mundo diz? Por quê? Porque cada um trabalha em prol de si mesmo. É óbvio que vai falir. Você quer segredo para não falir? Siga o modelo que o Senhor deu. Simplesmente trabalhe em prol do outro, é isso que funciona, porque é dando que se recebe. Mas para isso você não pode passar pelo pensamento humano e natural, porque ele não vai aceitar. Ele sempre vai querer mostrar para mim e para você que é injusto. Por isso que muitas vezes a gente, mesmo conhecendo as circunstâncias em relação ao perdão, por exemplo, a gente tem dificuldade. Porque dependendo do grau do que fizeram para nós, a gente aceita ou não. Isso é o que mais. Eu quantas vezes já convi isso, até na própria igreja. Às vezes os irmãozinhos saem assim, né? Os irmãozinhos estão com um processo meio de dificuldade, assim, de comunhão, daí a gente é trabalhado, né? Aí daqui a pouco os irmãos, vou embora da igreja, pastor. Não gostei. Eu digo, amém, irmão, vai na paz. Ai, glória a Deus, foi embora. Né? Aí daqui a pouco bate o arrependimento e o senhor toca, eles voltam. Aí tu olha e diz, amém, a igreja de quem? É do Senhor. Como é, quem sou eu para não perdoar? Quem é você para não perdoar? Ah, mas é que era bom não se mandar assim, mais longe, assim. Não, o Senhor vai mandar isso aí, senão depois na eternidade ele parece que vai ocupar o quarto junto contigo. Por quê? Porque é um processo que, quando a gente trabalha em prol da gente, a gente não quer se incomodar. Eu sei por mim, eu falo isso, porque eu já cansei de pensar isso. E vira e mexe, aparece os bonitinhos, ui, que glória. Aí você invoca Jesus e diz, amém, coisa boa, né? Porque daí você desfruta. E em casa, muitas vezes não é assim. Cansei de ver, eu me lembro muito que, quando eu não tinha realidade do Senhor, eu viajava bastante, chegava em casa, já dava umas pauleiras e dizia, ai, coisa boa quando eu vou viajar essa semana. Passar a semana fora. Tem um monte de gente que prefere ficar na rua do que vir para casa. Sabia? Por que isso? Porque sempre trabalha em prol de si mesmo. É por isso que tem divisão. É por isso que a primeira coisa que a pessoa faz é querer se afastar. Seja na questão familiar, seja inclusive na questão da igreja. Primeira coisa, não gostei do negócio, vou sair da igreja. Que miséria espiritual, vai resolver o problema, gente. Porque não adianta, você pode ir para onde for, vai ter problema lá também. É por isso que tem que orar para ver onde Deus quer que você esteja, aí é outra coisa. Agora não me vem com essa, não gostei, estou saindo. Mas então tem que sair mesmo, e aí daqui a pouco vai voltar, porque se é de Deus vai voltar. E depois tem que ser corajoso para voltar também, né? Eu já cansei de voltar. Ainda estava brincando aqui com as irmãs, falando que vontade de virar em perna, quantas vezes? Mas vamos para onde? Vou eu dar uma banda para quê? Para levar o problema depois para outro lugar? Vou passar para as pessoas que convivem comigo, para a minha família, para os filhos o quê? Que se desiste. Que se você vê um problema, você foge. É isso que a gente vai mostrar, irmãos?
Nós fomos chamados a ser que nem esse segundo filho aqui. Porque esse primeiro aqui parecia bonitinho, mas o fruto foi uma nhaca. Ai, eu vou, deixa comigo. Ai, Jesus, eu quero. Ai, eu estou aqui. Ai, aqui é o meu lugar. E daqui a pouco nunca mais. Eu creio que muitos de nós, a gente nem queria estar aqui, né? Que nem eu já compartilhei várias vezes, e você vai ver esse segundo filho, é muito interessante. É por isso que a palavra diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, não lembro bem o versículo, que por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Que negócio é esse? Por que vocês dizem eu vou e depois não vai? Por que dizem, não, tudo que eu quero é isso, é o meu Jesus, toma conta da minha vida. Mas é que a gente tem a ideia de que quando a gente faz isso, a gente vai ganhar. A gente vai se saciar. Você não cura ferida assim. Você cura ferida reconhecendo os erros. Se arrependendo. É assim que a gente alcança a vitória. E é por isso que foi tantas vezes, por tantos vasos ministrado, arrependei-vos. A questão do arrependimento, irmãos, é tudo para mim e para você em relação ao que Deus tem como propósito nas nossas vidas. Até porque a palavra de Deus é clara, diz lá em 2 Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? E se é nova, as coisas velhas já passaram. Então não tem nada de coisa velha, de vir para cá. Coisa velha é você dizer que vai e não vai. Coisa bem feia isso, né? É que nem crente, não, vou pagar, não paga. Isso eu escuto muito, é uma vergonha isso. Amém, daqui a pouco eu não consegui pagar, pois vai lá reconhecer e pedir perdão, dizer, não tem como pagar, mas quem é que faz isso? Não, sabe o que faz? Aí no mundo foge, né? Nem vai na igreja mais. Ou então aquele que de repente o outro não pagou, não vem na igreja mais também, porque o irmão vai lá na igreja, nem me pagou, mas então vai na igreja e leva ele, porque pode ser que de repente ele te pague. Porque se não for, aí sim. Porque esses maus testemunhos, irmãos, esse negócio de dizer que vai ser, eu sou crente, na hora não é. Aí vem um ventinho, já vira em nada, já chora, já virou em nada. Cadê o crente? Acabou. Aí vem um ímpio e consola ainda. É o fim isso. Para mim é o fim. Eu estou sempre clamando, Senhor, eu não aceito isso para mim. Porque se tu nos chamasse para nossa expressão, e nós, através da nossa vida, as pessoas virem buscar a Ti através da minha vida, vem eu, o outro lá me dizer, olha aí, não. Aí daqui a pouco a gente convida para ir para outro lugar, aí, daqui a pouco. Aí você já começa a pensar que Jesus não funciona mesmo. E ao mesmo tempo, o que se sucede, você vê a questão do arrependimento e desse segundo filho que diz aqui, no versículo 30. Dirigindo-se, o segundo disse-lhe a mesma coisa. Mas ele respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Vocês vieram? Eu também. Lembra a primeira vez que foram falar de Jesus para você? Não sei se foi a mesma coisa comigo. Eu digo, não quero. Não quero. Olha lá, é legalzinho, né? Não quero, tem umas coisas para fazer. E quando vê, estamos todos aqui. Por quê? Porque ao mesmo tempo, quando você... o que está dizendo aqui? E isso, vira e mexe, está sempre salientando. Irmãos, a questão do errar não quer dizer nada. Por isso que você não pode se deter no erro. Nem dos outros e nem no teu. Você sempre tem que se deter no que vai produzir o erro. É por isso que quando você olha um erro, você tem a tendência a fugir, a se afastar. Você não quer conviver com aquilo. Mas você não sabe que ali, de repente, está a maior bênção da tua vida. A confusão que foi gerada, daqui a pouco está a melhor coisa que vai acontecer, porque ali vai te redirecionar, ali vai abrir os teus olhos, ali você vai ter uma oportunidade de mudar a direção, o curso da tua vida. E é por isso que muitas vezes várias situações acontecem na nossa vida que denota aqui com clareza a questão do não quero. Porque imagina,
O Senhor está dizendo, vem, eu digo, não quero. Não vai para o inferno mesmo, mas morre. É isso que Jesus ia fazer? Não. Tanto aqui mostra que você não pode se basear pela primeira coisa que você vê. Quando eu olho para vocês olham para mim, o que a gente vê? O externo. Você não conhece o coração do outro, gente. Nem eu. Deus conhece. E para você se livrar do julgamento, da justiça própria, você tem que ter essa realidade. A pessoa pode estar fazendo o que ela fizer, daqui a pouco ela se arrepende e daqui a pouco vai na frente. É por isso que o Senhor estava exortando eles, dizendo, vocês parem com essa conversa aí, vocês nem têm noção. Eu quero dizer uma coisa para vocês, as prostitutas e os ladrões vão preceder vocês no reino de Deus. Isso é forte. Porque estava dizendo para eles, vocês estão errados, gente, não é assim. Você não se baseia pelo que você vê externamente. Você olha a circunstância e você raciocina. Jesus sempre veio para quebrar com isso. E hoje ele está falando isso para quebrar com isso. Quando ele chegou lá e disse, Zaqueu, desce daí que eu vou na tua casa hoje. Deu um maior tumulto lá. Foi totalmente contrário ao que as pessoas imaginavam. A pessoa que mais te incomoda, de repente, é a que vai mais te auxiliar para você ter vida. Aquela pessoa que mais você quer a distância, daqui a pouco tem que cuidar, pode ser que ela vá lá na frente. É por isso que você não pode julgar nada. Não se desgaste com isso. Não se amargure com as circunstâncias. Porque hoje a pessoa está contra, amanhã não está mais, gente. A gente tem que aprender a conviver com isso. As diferenças não quer dizer divisões. As atitudes de alguém, é óbvio, você não vai fazer parte do erro, você não vai concordar, não quer dizer isso. Você pode entender, mas não quer dizer que concorde. Jesus entende eu e você. Mas é óbvio que ele não concorda com um monte de coisa que a gente faz. Você já imaginou se Jesus agisse que nem a gente age com os outros? Nós já estava frito. É por isso que Jesus ia e chamava os pecadores assim, vamos pegar esse ladrãozinho aí, isso aí passa a perna em todo mundo. Vão comer na casa dele e vão ver o que vai acontecer com os outros que acham que são certinhos. Que tumulto que deu. Tem um tumulto grande. E eu creio que a gente precisa se arrepender dessas coisas. Porque é por isso que a gente acaba ficando fraco, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente avalia as coisas tudo pela mente, tudo pelo certo e pelo errado. A gente se desgasta muitas vezes, a gente se cansa com a atitude dos outros. Gente, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, Deus deu o livre-arbítrio para elas. A questão não está no que elas fazem, está na minha reação. E eu tenho que aprender a conviver com isso. Jesus conviveu nesse mundo e não foi condenado com o mundo. E eu e você também não fomos chamados para isso. E é por isso que esse filho... Você vê que a questão propriamente... Como é que a gente vai falar de arrependimento se não vamos lembrar do filho pródigo, né? O filho pródigo é uma glória também. A primeira coisa que aconteceu, ele reconheceu o erro. Olha que tremendo que é. Vamos pegar só uns versículos, Lucas 15, né? Evangelho de Lucas no capítulo 15. Aqui. Versículo 15. Diz assim. Então a gente sabe que ele pegou a parte dos bens, disse para o pai dele que ele ia se mandar, que ele não estava feliz lá em casa. Ele achava que ele podia viver bem melhor fora de casa e pegou a sua parte nos bens e saiu bem faceiro. Isso é uma coisa interessante. Sempre na saída, é uma saída bem faceira. Cheio de orgulho e cheio de justificativa e apontando os erros dos outros, dizendo, deixa comigo, eu que sei. Diz a passagem ainda que veio um mal, uma crise, e esse bonitinho que achava que era um bom administrador, perdeu tudo. E diz no versículo 15 que então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra,
Este mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Os irmãos aqui creem que ele devia estar triste? Vocês creem nisso? Imagina, o cara perdeu tudo. Daqui a pouco foi lá querendo só um auxíliozinho. E a palavra diz que ninguém dava nada para ele. Gente, não tem como. Com certeza, ele ficou bem triste, né? E é por isso que a primeira coisa, diz assim, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Primeira coisa, ele reconheceu o erro. Segunda coisa, ele ficou triste com as consequências do erro dele. É óbvio. E é por isso que a palavra de Deus tem uma promessa que diz que toda tristeza vai se transformar em alegria. Como que isso ocorre? Através do arrependimento. Então, tudo aquilo que era tristeza, tudo aquilo que era algo ruim, como consequência da sua atitude, da sua decisão, ele tinha a possibilidade de mudar. Terceira questão básica, tomou uma decisão. Então você vê, você reconhece o erro, você fica triste, aí você toma uma posição de mudar a direção que você está tomando. Então eu estou com um problema de relacionamento, por exemplo. Aí eu escuto a voz do Senhor, e aí eu simplesmente, o Senhor começa a mostrar a realidade, eu começo a cair em si, eu começo a avaliar os meus erros, eu vejo o quanto a minha vida foi triste por eu não ter esse entendimento, e aí eu tomo uma atitude de mudar a direção da minha vida. Porque aqui o filho pródigo nada mais fez do que tomar uma decisão de mudar a direção da vida dele. E disse, eu não quero isso para mim. E você sabe que isso é uma questão interessante, irmãos, que nós temos que aprender a fazer. A tomar uma decisão. Através da nossa posição e dizer para Deus, Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu quero que tu traga uma direção para a minha vida, que tu mude a direção que a minha vida está tomando nessa área. Ou seja, que ele cure a ferida. Porque com certeza, com tudo isso que aconteceu na vida desse filho pródigo, ele ficou cheio de feridas. E aqui começou o quê? A ser curado do quê? De todas as feridas, as consequências dos erros, as suas falhas, os sentimentos que brotaram por causa disso. Isso, quando Deus começa a nos livrar, que é o que Ele tem feito nesse seminário todo e que vai fechar hoje, nas áreas que Ele vai liberar sobre a minha vida e sobre a tua hoje, é o que Ele está fazendo. Por quê? Porque a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai reconhecendo os nossos erros, a gente vai, ao mesmo tempo, ficando triste, até porque a gente sabe que a nossa vontade não é a boa, perfeita e agradável. A boa, perfeita e agradável é a de Deus. Então a gente escolhe mudar a direção da nossa vontade e toma uma decisão, que foi o que aconteceu, que ele disse no versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Então você vê que é um processo, é o processo mesmo que eu e você vamos passando. Lá vamos nós, cheios de orgulho, achando que a gente sabe todas as coisas, tomamos nossas decisões, falamos que não devemos, agimos de uma forma totalmente contrária ao que Deus determina. A gente muitas vezes está dizendo, eu não quero, não vou, não faço.
Porque ao mesmo tempo, quando Deus está dizendo, você está numa dificuldade, se levantou, você está virando em nada. E Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso. Eu digo, não quero, não vou. É isso que o segundo fez. Esse irmão aí fez isso. Perdoa, não quero. Não quero, não vou. Aí o que acontece daqui a pouco? Quero, vou. E estamos todos aqui. E é tão simples. Porque, na verdade, a gente precisa, a partir do momento que a gente entende essas coisas, e eu vi nessas ministrações todas que Deus nos trouxe, uma clareza muito grande. Os irmãos viram isso também? Gente, é muito claro. Tanto que ela chega a produzir um desfrute tremendo, assim, porque a gente abre assim e diz, que coisa boa, que maravilha, essas ministrações. Por quê? Porque aquilo ali está, ao mesmo tempo, encaixando, entrando no nosso coração. O que a gente precisa fazer agora, então? Precisamos, através do reconhecer de tudo que a gente recebeu, do arrependimento, precisamos orar. Livro de Tiago, vamos abrir lá. Livro de Tiago, capítulo 5. Versículo 13. 13 até o 18. Eu vou ler para os irmãos, diz assim. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Irmãos, Deus está falando aqui bem claro. E a primeira questão básica que a gente faz através da oração é para que tudo se acalme. Amém? Lembra quando Jesus estava andando com os discípulos e levantou aquela tempestade? E os discípulos ficaram muito apavorados e acordaram Jesus. Jesus levantou e disse, aquieta-te. A gente precisa orar para que as coisas se aquietem. Que as coisas achem o equilíbrio necessário para que Deus possa falar comigo, com você. Ninguém vai conseguir ouvir claramente a vontade do Senhor estressado, ansioso, preocupado. Ninguém vai ter uma clareza dos seus erros se ficar pensando ou tentando fazer com que o seu ego venha cobrir essas falhas. Nós precisamos orar para que acalme as coisas, para que Deus tenha liberdade de falar comigo, com você, porque tem algo que de repente eu nunca vi na minha vida, que eu nunca achei que eu tinha, e que Deus vai dizer para mim e para você, você tem isso, mas eu vou te curar hoje se você reconhecer. Você precisa reconhecer. E não se preocupe, porque se quando você reconhecer o erro, você vai se entristecer com ele, viu? Vai sim. Vai ficar triste. É por isso que a palavra de Deus diz, e vós ficareis tristes. Evangelho de João, capítulo 16, diz, e vós ficareis tristes, e o mundo vai se alegrar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês.
Quando essa tristeza que brotou em função do arrependimento, da realidade que você teve com aquilo que habita em você, que tem sido se manifestado em você, não se preocupe, porque toda essa tristeza vai se transformar em alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, uma alegria depois de receber o perdão de Deus, irmãos, e de saber que nós estamos no prumo de Deus, no caminho do Senhor, e que nós não estamos mais andando nos caminhos tortuosos, nós estamos andando mais no nosso caminho. E nós vemos através dessa passagem que a oração traz cura. A oração tem poder, irmãos. Quando eu verdadeiramente me arrependo, quando Deus me mostra a realidade e eu oro e clamo, Deus se manifesta. Deus opera milagre na minha vida e na tua. E é por isso que o Senhor diz que nós temos que pedir perdão e perdoar. Confessai as culpas uns aos outros. Perdoe e seja perdoado. Irmãos, essa passagem fala com clareza e Deus sabe o que Ele está fazendo agora. Está fechando nossas feridas. Você pode ver isso? Você crê nisso? Irmãos, tudo que nós precisamos, Deus está falando com clareza para mim e para você. E em nome de Jesus, eu e você não vamos sair daqui sem receber a cura que Deus tem para nós. Deus tem uma cura maravilhosa para a tua vida e para mim, irmãos. Deus tem uma mudança maravilhosa na tua vida e na minha. Mas você precisa confessar, se arrepender, eu também. E não se preocupe se você vai ficar triste, porque essa tristeza vai passar. E logo depois que você ficar triste, você vai tomar uma posição e vou dizer, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa. Eu vou seguir o Senhor, não quero saber mais de andar pelos meus passos, não. Eu não quero mais isso. Eu não quero ficar uma vida preocupada, ansiosa, brigando. E é por isso que Deus usa o exemplo de Elias, dizendo que ele era um homem com os mesmos sentimentos que eu e você, sabia? Eu creio que de repente ele também dava alguma vacilada, também errava, tinha os mesmos sentimentos que nós. Mas aí o Senhor deixou como exemplo dizendo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, ele era que nem vocês. E ele orou, e a coisa aconteceu. Deus está dizendo para mim e para você, se você crê e você orar, vai acontecer. Mas você tem que tomar posição. Você tem que profetizar, porque há poder nas palavras que vêm através da palavra do Senhor. A palavra de Deus tem poder, irmãos. E esse poder é manifestado através da oração. E o arrependimento e a oração é a vitória sendo liberada para mim, a vida e para a vida de cada um dos irmãos. Não importa qual é a ferida, não importa qual é a área, não importa quanto tempo, não importa nada. Tudo que Deus nos mostra através das Sagradas Escrituras e que Ele nos fala através dessa passagem desses dois filhos, Ele está dizendo, gente, não importa se você disse que não ia, não importa se você errou, não importa a decisão que você tomou, não importa o que você fez. O que importa é se você disser agora eu vou. É isso que Deus espera de mim, de você. O que Ele não quer é que a gente chegue e diga eu vou, e depois não vai. Ele quer a realidade, quer a posição. E essa atitude é o que vai curar as feridas. Quando o filho pródigo decidiu voltar para casa, ele deixou todos aqueles erros para trás. E a gente sabe o que aconteceu quando ele chegou em casa. Você sabe ou não? Ele chegou em casa e não tinha nem chegado lá, o pai já estava com os braços abertos, cheio de restituição e de restauração para a vida dele. Coisas que ele nem imaginava e que nem queria mais. De repente tem coisas que você nem acredita e daqui a pouco já desistiu, pois Deus tem para você e para mim. Isso é ser mais que vencedor. É receber a palavra de Deus e desfrutar dela como realidade.
E eu creio que nessas ministrações Deus nos trouxe a solução para muitos dos problemas que têm nos afligido. Muitas explicações claras do porquê, do para quê e o como se livrar delas. E agora basta só nós dar liberdade para que Deus as feche. Porque Ele já diagnosticou, Ele já limpou, Ele já colocou remédio. Agora é só fechar. E lembre-se, cicatriz não dói. Amém? Pode ficar a marquinha ali, e a marquinha quase sempre vai diminuindo, né? Jesus tem o cicatricuz gel também. Esse vai diminuindo, daqui a pouco você nem vê mais. Por quê? Porque quando Ele sara, irmãos, é de dentro para fora. E por mais que você possa até lembrar, porque a gente não tem como esquecer muitas coisas, você não vai mais sentir nada. Bem pelo contrário. Você até vai desfrutar daquilo, porque, conforme diz a Bíblia, bem claro no próprio João 16, depois que nasce a criança não lembra mais das aflições, pelo prazer de ter dado à luz, de ter gerado um filho, de ter trazido um fruto para a tua vida, de deixar você mais fortalecido. E as experiências que a gente tem muitas vezes através dos nossos erros é o que nos fortalece. E sabe por que fortalece? Porque tem arrependimento e tem oração. Vamos colocar de pé?